Hiromi Higuruma cumpre o seu dever e encontra o seu fim, alastrando ainda mais os sentimentos de Itadori Yuji. Mas, à beira de sua morte, ele deixa um legado para Yuji, que siga em frente e se liberte de sua maldição, pois os feiticeiros ainda vivem através daqueles que permanecem vivos. Jujutsu Kaisen, capítulo 247. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. E pessoal, o Higuruma realmente morreu? Bom, eu acredito que sim, mas através disso ele se torna em maldição e a sua arma é o seu legado deixado para Itadori Yuji. Pelo menos é essa teoria que eu vou abordar aqui e vocês vão ver que a ligação do Higuruma com o Nanami não é à toa, não só nos quadros e sua relação com Itadori Yuji, como também a sua relação é com a própria arma que foi utilizada pelo Ino. Por isso, permaneçam aqui comigo em mais esse vídeo, beleza? Já agradeço a todos que estão deixando aquele famoso like, para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, e obrigado ao pessoal da Kaisen Backup que traduziu o capítulo pra gente, juntamente ali com o pessoal da Gekko Scans, tá bom? Não os dois juntos, mas com traduções diferentes, que eu vou explicar aqui pra vocês o que mais faz sentido na minha visão. E claro, não se esqueçam das camisas Naimiton minimalistas de Jujutsu Kaisen. Não é uma propaganda paga, mas eu quero ajudar esse rapaz a crescer ali dentro do Mercado Livre. O link está aqui na descrição com essas camisas sensacionais com preços acessíveis. E agora bora pro vídeo. E bom pessoal, nosso capítulo vai começar com o Sukuna ficando fascinado pelo Higuruma ter conseguido interromper ali a sua técnica amaldiçoada e depois a retomar no processo, não a anulando, assim como ele fez com o Mahoraga e a sua adaptação na luta contra o Satoru Gojo. Isso mostra que o nível de compreensão e como Higuruma opera a sua técnica é infinitamente próxima à do Sukuna, mostrando que o seu talento é simplesmente surreal. Então o Higuruma manipula muito bem não só a energia amaldiçoada, mas como também lida muito bem com a sua técnica, a ponto de fazer uma amplificação de domínio e retomar a sua técnica logo em seguida, depois de desativar ali a sua amplificação. E como funcionam essas coisas? Primeiro a gente tem que entender que não é uma anulação e sim uma interrupção, e se vocês quiserem um exemplo bem claro, eu diria que é como uma partida de futebol que tem uma pausa ali para o pessoal tomar uma água. A partida não para e o tempo continua rolando ali dentro do árbitro, então continua rolando as coisas ali, apenas foi interrompido para o jogo voltar. O jogo não se encerra para voltar numa outra data. Então da mesma forma funciona aqui, ele para ali a técnica por um tempo, é claro que isso depende muito ali da pessoa ter essa habilidade, e aí ele dá uma pausa e retoma tudo de novo. Ou outro exemplo, como o Bruno utilizou lá no Jujutsu Kaisen Brasil, é como se você reiniciasse o computador e não desligasse ele, porque quando você desliga, você fecha tudo de uma vez para ligar novamente depois. Enquanto quando você reinicia, você não faz esse processo, ele já faz logo o reinício sem precisar desligar todas as coisas, voltando para o ponto zero, digamos assim. Bom, é então que o Sukuna começa a exalar ali a sua energia amaldiçoada, eles pressentem que algo vai acontecer e todas as coisas começam a se quebrar ali, principalmente porque ele deve estar usando o desmantelar em tudo. Nós vamos ver isso logo em seguida, quando o Higuruma vai correndo para atingir ele e algumas pedras que estavam bem próximas ali do seu olho, elas estavam normais e depois quando elas chegam bem perto do seu olho ali, elas se partem ali em vários cubinhos. Então ele utilizou ali o desmantelar para atingir os olhos do Higuruma e atacar ele pelas costas, mas o Itadori acaba aparecendo. Só que quando o Itadori tenta fazer alguma coisa, dessa vez o Sukuna vai lá e usa o filetar em cima do torso dele, do baço, né, eu acho. E diz pro Itadori que ele não tem nenhum interesse nele e diz que ele é entediante. E eu acredito que todas essas partes vão servir lá pro final, quando o Itadori chegar pro Sukuna e derrotá-lo de fato, assim como aconteceu com o Mahito. Eu sei que muitas pessoas já não têm esperança acerca disso, mas isso em algum momento vai se voltar contra o Sukuna. Assim como o próprio Yuta matou o Kenjaku, independente se ele teve a ajuda do Takaba ou não, foi ele quem o matou, bem da pessoa que o Kenjaku desprezava e que ele achava assim, esse cara não tem nada demais. Da mesma forma, o Sukuna em algum momento vai ver que o Itadori, aquele que ele tanto desprezava e que ele achava que era inútil, conseguiu derrotá-lo. De toda forma, o Itadori foi bem atingido ali, começa a sangrar bastante, mas percebam que ao final do capítulo, o Itadori não parece
tão ferido quanto a gente imagina. Pode ser que ele tenha ali uma técnica de reversão e a gente já não tá sabendo disso, ou então alguém ajudou ele depois que ele caiu, principalmente porque tivemos uma suposta entrada do Chozo ainda nesse capítulo, não aparecendo, claro, com a sua cara, mas utilizando ali o seu golpe. Ou então nós podemos ir mais fundo e imaginar que o Itadori não foi totalmente ferido pelo Sukuna, e até mesmo sangrou e tal, mas não foi totalmente ferido porque ele se tornou em objeto amaldiçoado. Se nem Satoru Gojo conseguia destruir um objeto amaldiçoado, quem sabe agora o Itadori, sendo um objeto amaldiçoado ali, digamos assim, do Sukuna, ele esteja meio que indestrutível e muito mais forte do que antes. Bom, ele sangrou, mas mesmo assim, de certa forma, no capítulo, ele está bem. E bom, continuando aqui, o Higuruma vai pra cima do Sukuna, tenta acertar ele ali com a espada, o Sukuna desvia, acerta 2 socos com as suas 2 mãos em cima dele, simplesmente o espancando. O Higuruma tenta o atingir mais uma vez, mas o Sukuna desvia todas as vezes, começa a entoar um encantamento, e depois desse encantamento ele solta mais uma vez o desmantelar. E esse encantamento não parece ser à toa, ele está soltando esse encantamento todo porque eu acredito que o Sukuna está um tanto quanto nerfado. Aos poucos, as pessoas estão conseguindo forçar ele a perder ali a força, por isso que ele está usando o encantamento. Isso tudo não parece ter sido à toa, embora o Sukuna até o momento tá brincando com todo mundo. Então que depois de usar o seu desmantelar, ele arrancou o braço do Higuruma e começa a falar pro Higuruma se curar, até porque ele deve conhecer ali a técnica de reversão, então ele força para que o Higuruma aprenda naquele momento a técnica de reversão e consiga se curar para continuar a luta. Se ele opera tão bem a sua técnica amaldiçoada, ele é capaz de fazer isso, pelo menos o Sukuna acredita que isso possa acontecer. E aí quando o Higuruma ele começa a se levantar, ele sente aquela dor, e mesmo que ele tenha se fechado ali para as várias coisas assim da vida, tenha se tornado um cara super frio, dor ainda segue sendo dor. Então ele sente dor ao ter o seu braço arrancado. E aí o Sukuna arranca mais um braço, diz pra ele que a próxima vai ser a cabeça, se ele não fizer nada ele vai acabar morrendo. E aí nós temos aquela fatídica frase do Higuruma para o Itadori dizendo que ele vai cumprir o seu papel e depois morrer. E aí ele se lembra do seu papel, do seu legado, o que ele vai passar adiante, assim como foi com o Nanami, de formas ali parecidas, não iguais, mas parecidas, e é então que nós vemos ali alguém utilizando a técnica de sangue para atingir o Sukuna, que o Sukuna já presume que é o Chozo, mas ele lida com aquilo como se não fosse nada. Ainda há a possibilidade de ser o Noritoshi Kamo, mas se ele disse que saiu e que foi embora, que não queria participar dessa luta, acho que não vai ser ele mesmo, vai ser o Chozo. E nesse meio tempo, o Higuruma aprende a técnica de reversão, consegue se curar ali minimamente o seu braço, vai tentar atingir o Sukuna, atinge a sua mão, só que aí, nesse instante, quando ele acha que conseguiu, o Sukuna tinha cortado o seu próprio braço para impedir com que ele morresse, e com uma de suas mãos ele toca ali no Higuruma, na mesma área do Itadori ali, só que ele estoura muito mais o Higuruma com o seu filetar do que aconteceu com o Itadori, o que me faz pensar que ou o Itadori está mais forte na sua manipulação de defesa de energia amaldiçoada, ou então o seu corpo está muito mais resistente do que antes, porque agora ele se tornou em um objeto amaldiçoado banhado com a energia amaldiçoada do Sukuna. Pelo menos é isso que eu tô imaginando pelo momento. Aí vocês podem ver que tem uns riscos ali na cara do Higuruma, porque ele vai ser totalmente cortado ali. Sukuna já tá começando ali os seus cortes, só que ele deixa um legado, joga sua espada ao longe, para onde o Itadori pega essa espada, se lembra ali do Nanami dizendo que agora é com você, e o Higuruma nesse momento também se lembra de uma conversa com o Kusakabe, dizendo que não é como se uma maldição ficasse mais forte após a morte. E aí tem umas coisas ali na tradução do inglês pro pessoal da Kaizen Backup que tá diferente, porque o pessoal de inglês ali ficou igualzinho da Gekko Scans, então nessa hora basicamente eu prefiro ali a tradução da Gekko Scans, eu acho que ela faz mais sentido, dizendo que basicamente quando uma maldição morre, ou então quando alguém morre, vamos dizer assim, e se torna em maldição, a pessoa fica mais forte, assim como o próprio Naoya ficou mais forte, e isso vai bater diretamente com a espada, porque a espada vai herdar a habilidade do Higuruma, assim como herdou lá atrás o Nanami, a técnica do Nanami, diretamente na sua arma. Por isso eu acho que a tradução da Gekko nesse caso faz mais sentido, até porque na próxima página o Itadori ali vai ativar e a espada do Higuruma vai tentar atingir o Sukuna, e aí então a gente finaliza o capítulo com uma nota do editor dizendo que uma maldição ou várias maldições foram confiadas a ele com as suas mãos, e o Itadori aparentemente
a ele dizendo que ele é um feiticeiro Jujutsu, se lembrando lá atrás daquela conversa com o Yaga, quando dizem ali, o feiticeiro Jujutsu, ele tem que ser meio biruta das ideias e ele tem que se acostumar com a morte ao redor, porque é um mundo de maldições, ele tá lá para exorcizar. Essas coisas ruins, elas vão acontecer e você tem que se acostumar com isso. E aí, numa pura raiva ali do Sukuna, ele vai tentar atingir o Sukuna pelas costas com a espada, que é quando a gente finaliza o capítulo. E aí, então, eu digo pra vocês, eu acredito que essa última frase do Kusakabe com o Higuruma é porque o Higuruma, no seu último momento de vida, ele se torna em maldição, porque ele faz ali a migração da sua técnica amaldiçoada, ou faz migração do seu próprio ser para sua arma, para que o Itadori possa a usar com todos os efeitos, assim como a própria técnica do Nanami foi passada para sua espadinha, para sua faquinha cega. Espadinha é osso, né? Só que nós temos um detalhe também da tradução do inglês que dá um sentido que várias maldições foram confiadas ao Itadori nessa nota do editor, tá diferente ali também. Então pode ser que não só apenas a maldição ali do Higuruma sendo passada para a espada e tudo, tenha dado ali uma habilidade para a espada continuar ativa e o Itadori conseguir atingir o Sukuna, como também o restante das pinturas da morte dando habilidades ali pro Itadori. Lembrando que no capítulo passado, um pessoal começou a comentar lá no Facebook da Jujutsu Kaisen Brasil, que o Itadori, ele recebeu ali uns golpes e os golpes no seu corpo foram feridos com sangue, mas no braço ali, onde ele tem aquela modificação no braço que fica meio estranhona, fica vermelhona, os cortes do Sukuna pareciam rebater. Então, talvez o Itadori, quando ele ativou ali o seu braço, pode ser que ele tenha ativado um braço amaldiçoado, da mesma cor ali, mais ou menos, de um dedo amaldiçoado do Sukuna, deixando ele, vamos dizer assim, mais forte. Mas claro, tudo isso não passa de uma teoria, tá bom? De toda forma, o que aconteceu nesse capítulo eu achei bem legal, não foi um capítulo hypado, assim, pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho que foi muito rápido ali a morte do Higuruma, foi triste, mas não foi tão triste quanto a do Nanami, no meu ponto de vista, mas os dois eles carregam a mesma coisa, passando um legado pro Itadori e mostrando o caminho continua com você. Porque os feiticeiros Jujutsu, eles precisam viver em prol daqueles que já morreram. Seria uma desonra, como o Jujutsu mesmo já mostrou, que os feiticeiros parassem de exorcizar as maldições porque os outros já fizeram isso lá no passado. Eles precisam continuar aquele caminho porque senão a humanidade está perdida. Por isso, dessa forma, o Itadori nesse momento assumir que ele é um feiticeiro Jujutsu e continuar lutando significa que a sua mentalidade mudou bastante e ele aprendeu muito com seus mentores, como o Satoru Gojo, mas principalmente o Nanami e o Higuruma, que são como se fossem pais para ele, sabe? São mentores ali que cuidaram dele, são professores muito próximos, como se tivesse aquela intimidade de pais. Então são pessoas que preencheram ali o Itadori e são pessoas que cuidaram dele também. E um grande detalhe é, tanto o Higuruma quanto o Nanami tiveram um único dever dentro da sua cabeça de proteger aquele garoto, porque todos eles viram o senso de responsabilidade que ele tem, a inocência, e isso nos faz pensar como o protagonista do Itadori, ele é bom sim. Sabe por quê? Porque as suas camadas são preenchidas pelas pessoas ao redor, nos mostrando quem ele é de verdade e a verdadeira humanidade, a inocência dele que ele tem, mas ao mesmo tempo a sua malícia para agora momentos certos, para não confiar mais em maldições, todo o sofrimento que ele acaba passando nos faz criar uma empatia pelo personagem. Ele não deve ser o protagonista que ganha mais poder que todo mundo, que tem o objetivo de fazer tal coisa, mas sim o objetivo de não ser mais solitário. E ele tem conseguido conforme o tempo vai passando, do seu próprio jeito, tanto que as pessoas o aceitam e cuidam dele sempre. O próprio Higuruma, o próprio Nanami, a própria Nobara, o próprio Megumi, você percebe que ele ajuda genuinamente e gentilmente as pessoas ao redor. É por isso que eu acho o Itadori um protagonista tão incrível, porque ele não precisa de poder para ser o melhor, ele só precisa ser humano. E aqui em Jujutsu se trata muito de maldições, humanidade, principalmente solidão. Qual é o grande objetivo do Itadori como protagonista? Não morrer sozinho, carregar aquele legado que o seu avô passou para ele, e ele vai carregando isso ao longo do caminho, porque mesmo que as pessoas vão morrendo ao redor, percebam que o Itadori, aos pouquinhos, ele criou laços. Não importa se aquela pessoa, por exemplo, ela morreu em algum processo, se foi culpa dele ou não, porque no final ele fez bem para as pessoas e isso fez com que todas elas se aconchegassem
perto dele. Independente se ele morrer, vamos falar assim, sozinho ou não, ele nunca estará sozinho, porque o seu legado sempre será carregado, não só por uma pessoa adiante, mas por todas que estiveram dentro da sua vida. Então o Itadori nunca estará sozinho, mesmo se um dia ele encontrar o caminho da morte. Bom, eu acredito que esse aqui é o vídeo, só isso que eu gostaria de falar. Obrigado a todos que me acompanharam até o final e até um próximo, beleza? Tô indo nessa, fui, valeu!